Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula do terceiro ano, PET volume 3, terceiro bimestre. Nessa semana, estamos realizando a correção da semana 3, em relação ao conteúdo de química, denominado de combustíveis fósseis e também nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. De certa forma, nós vamos situar na página 90, para que a gente possa realizar as atividades, que são 4 exercícios de diferente natureza com relação ao assunto. Primeiramente, vou me posicionar junto ao conteúdo dos exercícios indicados, para que a gente possa trabalhar efetivamente sobre eles. Muito bem, primeiramente, posição. Semana 3, de certa forma já identificado e trabalhado com vocês, são sobre substâncias orgânicas, fundamentados em regras de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, e trabalhar algumas concepções e informações a respeito de combustíveis fósseis, já que parte das substâncias hidrocarbonetos ramificados se encontram na matéria-prima petróleo, logo também tem algumas características de uso desses produtos. Quais características? Produtos inflamáveis que geram energia a partir do seu processo de combustão, além dos impactos ambientais causados, que conhecemos também em relação ao seu uso, ok? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou me posicionar aqui na seção de exercícios para que a gente possa iniciar a resolução. Bom, as atividades se encontram na página 92 e também na página 93. Na página 92 nós temos exercício 1 e 2, na página 93 exercício 3 e 4. Exercício 1 e 2 são relacionados à nomenclatura, desenho de estrutura, enquanto exercício 3, de certa forma, aplicação dos hidrocarbonetos, especialmente do petróleo, né, que é a matéria-prima específica, e também no caso do uso de substâncias químicas para adulterar gasolina. Esse é um resumo básico do conteúdo de cada uma das questões. Então vamos lá. Por questão de escolha, eu vou iniciar a resolução não pela atividade número 1, mas pela atividade número 2, para que, de certa forma, a gente faça uso de regras de nomenclatura para desenhar as estruturas dos compostos orgânicos. No nosso caso, ele pede para desenhar a fórmula estrutural do hidrocarboneto, composto feito de carbono e hidrogênio, denominado de 2,2,4-trimetil e restante do nome pentano. Eu coloquei com com tinta preta e tinta vermelha, por um determinado motivo. Nós temos nessa parte, em tinta preta, a descrição das nossas ramificações, ok? Enquanto que, na parte em vermelho, o nome do composto de cadeia principal, de cadeia carbônica principal. Então, você tem aqui os nomes, o nome do composto dividido em prefixo, infixo, mais sufixo. Isso é muito importante para que a gente possa fazer o desenho correto da estrutura. Bom, para fazer o desenho correto, eu vou iniciar pela parte maior do composto, né? Do nome do composto. Prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, pente, isso quer dizer que você tem 5 átomos de carbono, né, na cadeia principal. O termo an, ligação simples entre esses átomos de carbono, ok? De certa forma, é mais bem desenhado assim. Lembrando que tem hidrocarboneto. Termo O é da função orgânica hidrocarboneto. Bom, basta colocar hidrogênios, então, em todos os pontos necessários. Detalhe, tome bastante cuidado, porque nós temos ramificações. As ramificações estão situadas em algum ponto da cadeia carbônica. E nessa questão de ponto da cadeia carbônica, nós precisamos, de certa forma, numerar os compostos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Para quê? Para que a gente possa fazer uso da segunda parte do nome. Essa segunda parte, que eu quero dizer, é da ramificação. No carbono 2 e no carbono 2,
E também no carbono 4, eu vou colocar o radical metil. O radical metil, nós desenhamos como CH3. Então, no carbono 2, eu coloco duas vezes, enquanto no carbono 4, eu coloco uma única vez. Como são 3 radicais ou 3 ramificações metil, recebe o termo trimetil. Enquanto que o restante das ligações, nós preenchemos com hidrogênio. Agora sim, eu tenho o composto, que é um dos componentes da gasolina. Ok? Essa é a fórmula estrutural do composto. Certo? Bom, agora nós temos condições de realizar o exercício número 1. Detalhe, o exercício número 1 pede para a gente relacionar corretamente a fórmula estrutural. A fórmula estrutural dos compostos abaixo, que são derivados de benzeno. Aí que está o detalhe. O que é o benzeno? Bom, é um tipo de hidrocarboneto com uma particularidade muito interessante. Ele é um composto de cadeia fechada formada por 6 carbonos. E um detalhe bem importante também. Entre esses 6 carbonos, nós temos uma alternância entre as ligações. A ligação simples e dupla, simples, dupla, simples e dupla, fechando assim a cadeia de carbono. Outra coisa importante é que ele também é um hidrocarboneto, mas é considerado um hidrocarboneto aromático, de forma que você possa finalizá-lo com hidrogênios ligados ao mesmo. Ok? É muito importante também dizer que essa fórmula aqui é a fórmula estrutural do composto. No exercício, ele mostra um outro tipo de fórmula, que a gente chama de fórmula de linhas. O que são essas linhas? As fórmulas de linhas usam as ligações entre átomos de carbono. Eu vou pegar essa primeira linha aqui, ó. Eu estou passando novamente. Passo ela. Aí eu, em sentido horário, vou fazendo a montagem das demais linhas. Primeira, com a ligação dupla. Ligação simples agora, ó. Ligação simples. Ligação dupla. Ligação dupla. Ligação simples. Ok? Bom, deixa eu fazer uma adaptação. Ligação simples. Ligação dupla. Então agora, o que nós temos? A fórmula de linha do composto. Deixa eu escrever novamente. Agora sim, ligação dupla. Opa, melhor ainda, certo? Bom, o que estiver fora dessa estrutura de fórmula de linhas do benzeno, como é o caso no número 1, é uma ramificação. CH3, CH3. Na estrutura 2, C2H5, C2H5, CH3, 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 CH3 no quinto composto, e essa estrutura aqui maior é também uma ramificação. Isso é muito importante para que a gente possa fazer a numeração, o posicionamento dessas ramificações. Carbono 1, carbono 2, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, e aqui 1, 2, 3, 4. Por meio dessas numerações, nós conseguimos realizar a associação de forma correta, a estrutura com o nome do composto. Por exemplo, vou pela posição 1 e 2 do primeiro composto. Qual afirmação aqui embaixo que eu tenho? Posição 1 e 2. Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Na quarta, 1,2. Dimetil. Radical metil na posição 1 e 2. Então, eu venho aqui, composto 1. O composto 2, C2H5,
é a ramificação etil, assim como na posição 3. Então, posição 1, posição 3, 1,3. 1,3 de etil. Então, vem aqui e coloco o número 2. Composto 3, etil, etil, etil. Posição 1, posição 3, posição 5. 1,3,5. Segunda opção. Então, vem aqui, coloco composto 3. Agora eu vou trabalhando com os demais. Uma coisa muito importante é ficar de olho na substância 4. É da posição 1, 3 e 4. Eu não tenho 1, 3 e 4. Eu tenho 1, 2 e 4. Aí que está o detalhe. Tá? Se você fizer a inversão aqui, eu tenho posição 1 aqui embaixo, posição 2, 3 e 4. 1, 2 e 4. Cuidado. Tá? E essa condição também aqui é válida. No sentido, ele está considerando no sentido anti-horário. Então, associado é a substância 4. Enquanto que sobrou 1 metil, posição 1, radical metil, posição 4, isopropil. Então, aqui, substância 5. Ok? Muito bem. Então, exercício 1, exercício 2, resolvido. Agora, passamos para o exercício 3. O exercício 3 é um exercício do Enem 2018. Ele trabalha com a temática petróleo, descrevendo a sua importância, né? Que é uma fonte de energia de baixo custo, muito utilizada como matéria-prima para fabricação de outros produtos. Ele é um óleo bastante viscoso, formado por várias substâncias orgânicas, entre eles, né, em sua maior parte, hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São hidrocarbonetos de diferentes tamanhos de cadeia carbônica. Hidrocarbonetos muito pequenos, hidrocarbonetos maiores, hidrocarbonetos muito maiores. Depende do tamanho da cadeia. Para separar esses hidrocarbonetos, nós, né, da indústria química, das indústrias que trabalham com petróleo, utilizamos técnicas de separação. Separação dos compostos que formam o petróleo. Os hidrocarbonetos leves, moderados e pesados. Porém, para aumentar a quantidade dessas frações que são comercializadas, normalmente nós utilizamos um processo chamado craqueamento. O craqueamento é um processo de quebra. Esse processo de quebra está fundamentado não na quebra do petróleo, não na separação das frações de petróleo, mas na quebra da molécula de hidrocarboneto. Eu vou colocar HC para representar hidrocarboneto. Vou dar um exemplo para vocês nesse processo de quebra. Tá? Vamos montar aqui uma estrutura que tem aproximadamente 7 carbonos. Ok? Posicionando hidrogênio em cada um dos carbonos para que a gente possa ter uma ideia do tamanho dessa cadeia. Esse composto, com 7 carbonos, ele faz parte de um grupo de compostos que são encontrados na gasolina. Logo, ele tem aplicabilidade como composto combustível da gasolina. Mas, se realizarmos o que a gente chama de craqueamento, que é a quebra da molécula de hidrocarboneto, a nossa intenção é quebrá-la ao meio. Eu posso quebrar a ligação que envolve, né, esse composto de 7 carbonos, fazendo com que seja possível obter 2 outros compostos de hidrocarboneto mais simples. Então, se eu quebro nessa posição, vou ter uma cadeia com 3 carbonos e outra cadeia com 4 carbonos. Ok? De forma que eu tenha hidrogênio nesse posicionamento.
Então, eu terei 2 hidrocarbonetos diferentes, onde eles têm hidrogênio em cada ponto designado. Então, um hidrocarboneto com 3 carbonos, um hidrocarboneto com 4 carbonos. Teria 2 formas de hidrocarboneto. Um hidrocarboneto bastante pesado, com 7, sendo convertido, quebrado em hidrocarboneto com tamanho menor e que possa ser utilizado para outra função necessária. Neste caso aqui, pessoal, nós temos o propano, que é o primeiro hidrocarboneto ali, e o butano, que é o segundo. Lembrando que o propano e o butano são compostos participantes da composição do gás de cozinha. Então, o craqueamento é isso. É você quebrar em moléculas menores. Se a gente pensar nesse raciocínio, a letra A bate certinho. Transformações das frações de petróleo, de uma estrutura bastante grande, em outras moléculas menores. Então, temos aqui a letra A como resposta. O que ocorre nesse processo? Processo de craqueamento. Para a separação dos fragmentos de hidrocarboneto do petróleo, a gente usa destilação fracionada. Nós separamos os compostos sem quebrá-los. O craqueamento é a quebra da molécula desses compostos separados. Não ocorre oxirredução, tá? Não ocorre solubilização nesse processo, não ocorre decantação por meio de centrifugação, e aqui a separação de diferentes componentes por temperatura de ebulição é para destilação fracionada, não é para craqueamento, ok? Então é letra A, de certa forma, é a alternativa da número 3, ok? Então vamos lá. Na questão número 4, ele trata da questão da gasolina adulterada, que de certa forma é um tipo de notícia veiculada pela imprensa, com a adição de solventes de ponto de ebulição mais altos do que a própria gasolina. Quando você coloca a gasolina no tanque por abastecimento e que você tem uma gasolina adulterada, a fração dessa gasolina vai parar lá no motor, para que coloque o carro em movimento, óbvio. Só que esses materiais solventes que vão junto com a gasolina, eles não entram em combustão com facilidade. Elas formam resíduos nocivos, que são pequenas pastas que atrapalham o funcionamento do motor do carro. Por isso que a gente precisa, em algumas situações, fazer limpeza do bico injetor de um carro, fazer a limpeza, né, adequada de todo o sistema de combustão do carro, adicionando alguma substância que faça essa limpeza, ou até mesmo, em alguns casos, né, possa fazer até a retificação do próprio motor, por falta de cuidados adequados. Bom, essa gasolina que a gente usa, normalmente é aquela gasolina que tem 7 a 9 átomos de carbono nos compostos que a formam, que também são derivados de petróleo. Tá? Aí que está o detalhe. Como que eu vou identificar quem poderia ser o adulterante? Presta bastante atenção. A gasolina tem essa composição aqui. 7, 9 átomos. Então, ela entra em combustão adequada se a gasolina estiver livre de adulterante lá no motor do carro. O que eu vou adicionar de adulterante, ele tem que ter uma característica. Qual a característica? Ele tem ponto de ebulição mais elevado do que a própria gasolina. Ele tem que ter um ponto de ebulição mais elevado que a própria gasolina. Se ele tiver um ponto de ebulição mais elevado, ele passa de líquido para gasoso. Logo, sai na forma de gases emitidos pelo escapamento. Como a gasolina é queimada e o adulterante não, como a gasolina entra em combustão e o adulterante não, aí que você tem a característica. O adulterante, para ter ponto de ebulição mais elevado, ele precisa ter na sua composição química
maior número de átomos de carbono do que a gasolina. Maior número de átomos de carbono do que a gasolina. Esse é o ponto principal para você conseguir responder a número 4. Veja, gás natural feito de metano tem um átomo de carbono. Gás de cozinha, propano e butano, tem 3 a 4 átomos. Éter de petróleo, pentano, tem 5 átomos. Querosene tem 11 a 14 átomos de carbono. E o álcool hidratado não é derivado de hidrocarboneto. Então, posso descartar a letra E e vou escolher uma dessas letras aqui. Só que ela precisa ter maior número de átomos de carbono do que a própria gasolina. 1, 3 ou 4, 5, 11 ou 14. Maior número de átomos de carbono, 11 e 14. Por que maior número de átomos de carbono? Porque assim você precisa de mais energia para elevar a temperatura e passar de estado líquido para o gasoso, no caso, nessa questão do querosene. Então, o querosene pode ser usado como adulterante. Essa é a resposta de exercício número 4, pessoal. Ok? Pois bem, resolução das atividades realizadas, tá? Espero vocês, então, na próxima aula, para que a gente possa dar continuidade, só que dessa vez com compostos orgânicos oxigenados. É o nosso próximo grande grupo de substâncias orgânicas. Ok? Vejo vocês, então, na próxima aula. Até mais.